Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Antônio Segadilha e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma parte do conteúdo, do nosso novo e-book, que é Tipologia Humana, Entendendo o Comportamento Social. Então hoje nós vamos dar as principais características de cada um dos 12 tipos humanos que são descritos nesse livro. Lembrando para você, se quiser adquirir, entre em contato conosco, dá um clique aqui no link da descrição nesse vídeo e aí você pode adquirir conosco esse e-book completo com todo o material que vai aqui descrito na nossa literatura. Então, vamos partir aqui rapidinho. São as principais características que você encontra aqui no e-book. Cada tipo de personalidade apresenta as suas próprias características e tendências comportamentais, influenciando a maneira como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Então, para você que ainda não acompanhou nada sobre esse e-book, o que nós transmitimos nele é simples. Você conhece uma pessoa e você passa a analisar o comportamento dessa pessoa. E a partir do comportamento dessa pessoa, você vai chegar a uma leve conclusão de que ela tem, dentro da tipologia, um lugarzinho específico. Só para ressaltar, algo que é falado no próprio e-book, que a gente descreveu isso, todos nós temos um pouquinho de cada um da tipologia humana. Só que isso são flashes momentâneos. Então, nós temos o nosso momento audacioso, nós temos o nosso momento mistificador, nós temos o nosso momento criançola, nós temos o nosso momento zombeteiro. Todos temos, mas existem pessoas que a personalidade delas ela é formada sobre e somente sobre os alicerces de um único tipo. Então, a gente vai conhecer aqui algumas características. Esse vídeo é bem rápido, tá? Você pode depois reler ele, aí você vai, olha rapaz, eu conheço fulano, beltrano, cicrano e tal. Então vamos lá. O simplório, quem é o simplório? É uma pessoa ingênua, é uma pessoa simplista, ele é excessivamente simples na sua maneira de pensar, ele não consegue criar um universo fantasioso, não, ele só pensa naquilo que ele já ouviu, que ele já viu. Ele demora muito a entender ou a agir. Entende? Ele é aquele tipo de pessoa assim, ah, não, o que é isso? Acho que não pode, não precisa ser feito dessa forma. Existe uma falta de sofisticação e profundidade na compreensão de questões complexas. Então, se você chegar com um simplório e falar para ele, vamos estudar sobre o comportamento de um buraco negro, ele não vai conseguir te acompanhar nunca, porque na cabeça dele é desnecessário, é muito cálculo, é muito complicado, é muita informação. Então tinha que ser uma forma mais simples, né? A tendência de aceitar ingenuamente o que é transmitido pela tradição. Como assim o que é transmitido pela tradição? Hoje, aos meus poucos mais de 40 anos de idade, já passei um pouquinho dos 40, eu descobri que não pode varrer a casa de noite, porque de noite está escuro. E no escuro tu não vê o lixo, tu não vê a sujeira, de dia tu vê. Apesar de que hoje nós temos uma iluminação muito diferente da iluminação incandescente amarela que tínhamos ali na minha infância, mas hoje você sabe que dá para varrer a casa de noite. O tipo de vassoura é diferente, o tipo de iluminação é diferente, mas naquela época não tinha como fazer isso. Então, minhas avós, meus avós, minhas tias, meus tios, eles diziam que, olha, faz mal varrer a casa de noite, porque senão a pessoa vai chamar espírito e tal. Não. Não. São tradições que às vezes essas pessoas, os simplórios, eles agarram. Não, não pode, porque quando eu era criança era assim. Então os simplórios, eles, para evitar que entre uma nova informação que seja complexa para ele entender. Falta de senso crítico e capacidade de perceber questões simples e comuns. Vamos conversar sobre política. Nós temos o lado A e o lado B. Não, 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 não vamos conversar, porque você tem que ver que isso é um assunto muito complexo. As pessoas chegam a brigar por causa disso. O simplório, ele age dessa forma, porque é necessário para ele. Ele não tem um senso crítico. Ele não consegue dizer, olha, o lado A está certo nesse ponto, mas nesse ponto está errado. O lado B nesse ponto está certo, nesse não consegue. Na cabeça dele, as coisas estão limitadas de uma forma tão grande que ele não consegue debater algo simples e comuns
a todos. Futebol, ele não consegue conversar. Uma partida, Vasco e Flamengo, aí começa aquela brincadeira. Não, ele não consegue. Na cabeça dele isso é extremamente complexo. A tendência a simplificar o complexo e se iludir com a suposta simplicidade das coisas ou crenças. Aqui, eu vou fazer um relato rápido aqui em relação a isso, que é o seguinte. Muitas pessoas simplórias simplificam certas coisas. Vou até ajeitar meu microfone aqui. Muitas pessoas simplórias simplificam certas coisas porque, se você questionar, eu vou dar um exemplo. Por favor, se você é simplório, não se bata do outro lado. Se você questionar algo, ela simplifica de uma maneira tão extraordinária que ela não consegue mais deslimitar. Não é delimitar, é deslimitar. Ela não consegue mais retirar o limite. Um exemplo. Acontece uma catástrofe natural. Um tsunami. Lá na Tailândia. Acontece muito para lá. E a água invade e mata um monte de gente. E ninguém sabe explicar por quê. E aí vem um simplório que ele não tem uma explicação geológica. Onde as placas tectônicas se movimentaram e geraram um maremoto subaquático, e esse maremoto gerou ondas no meio do mar que avançaram contra a costa do litoral ali, a costa litorânea, né? Não, ele fala, é mistério de Deus. E você não é obrigado a entender. Pronto. Então simplificou. Ou então, uma pessoa que fala, olha, o rapaz foi preso, mas ele não era culpado. Aí, vamos analisar a lei. A lei, existe uma jurisprudência que fala que nessa situação... Eu vou pegar um caso concreto aqui, só para explicar esse finalzinho aqui. A pessoa foi pega furtando ali no supermercado, e de repente ela furtou e... o juiz chegou lá e soltou a pessoa que furtou. Tá? Furto não é roubo. Roubo é uma coisa, furto é outra. Para o simplório, tudo é roubar. Tá? Assalto é uma coisa, furto é outra. Essa é a palavra, a expressão correta. Assalto é quando há o uso da violência e da força, e furto é quando há subtração sem violência e sem força e sem conhecimento da pessoa que está sendo lesada pela retirada, pelo roubo, né? Então, o simplório ele fala, não, tudo é roubo. Furtou ou assaltou é roubo. E tinha que estar preso mesmo, porque a lei fala que tem que prender. Ele não consegue entender que existe uma jurisprudência, né, que diz lá o que aconteceu realmente. Jurisprudência, para quem não sabe, pesquisa depois aí, é quando você tem uma decisão tomada por um colegiado que foge um pouquinho à regra normal, mas que vai pela lógica e pelo bom senso. Então, uma senhora furtou de um mercado uma lata de sardinha e 1 quilo de farinha, e aí ela foi presa e tal. Chegou lá, o juiz falou, olha, mas ela estava com fome. Aí o colegiado da segunda instância se reúne, não, mas como ela estava com fome, ela não tinha que passar por isso. É erro do governo por não assistencializar, então nós não podemos condená-la, porque durante um ataque psicológico de desespero para alimentar seus filhos. Então, cara, existe uma história por trás disso. Aí soltaram o ladrão, que havia furtado ali no mercado também, semelhante à primeira história. O simplório ele não consegue entender. Então, para ele simplifica. É ladrão, tem que estar preso. Pronto. Esse é o simplório. Às vezes até a gente não reconhece porque eles são um pouco, sabe? Eles falam grosso, eles batem na mesa, mas são simplórios porque eles não conseguem ver o óbvio. Essa é a lógica da simploriedade, vamos dizer assim, a expressão. Então vamos para o próximo agora, que é o audacioso. Algumas características, né? Os audaciosos, eles são pessoas determinadas. Eles querem fazer uma coisa, eles fazem. E você não pode impedi-lo. Eles são corajosos, eles não têm medo de nada. Eles enfrentam o desconhecido como se não houvesse amanhã. São cautelosos em suas ações. Eles delimitam cada passo que vão tomar. São confiantes em sua própria capacidade. Eles não precisam de ninguém. Eles sozinhos resolvem tudo. Pode recorrer
há meios questionáveis para alcançar seus objetivos. Sim, o audacioso ele pode ser aquele cara que ele mexe os pauzinhos ali para poder conseguir o que ele quer. Então, um audacioso nem sempre ele é um cara muito honesto. Ele é corajoso, é determinado, mas às vezes ele pode ali pagar um suborninho, entendeu? Fazer alguma coisinha por trás. Pode ser visto como um fanfarrão e provocador, e não é recomendado para cargos de liderança. Agora, por quê? Eu vou pegar esses dois últimos aqui e eu vou dar um exemplo. Não, vou dar dois exemplos, tá? Audaciosos. Em momento de audácia também, né? O momento audacioso da tipologia humana. Então nós temos ali, por exemplo, na Bíblia, uma história de um rapaz, um homem, um profeta, chamado Elias. E Elias sobe ali até um monte e chega lá a vários outros profetas de um outro Deus chamado Baal. E esse outro Deus estava lá e o pessoal, Baal, Baal. E Elias, olha, Baal não existe, pô, para de tolice e tal. E aí eles fazem um desafio. Vamos colocar um carneiro, um bode, não sei que animal era lá, em cima do altar. O Deus que taca fogo primeiro, entendeu? Esse Deus existe. E o que não conseguir tacar, a gente mata o profeta do cara. Era um profeta contra 450. Era Elias sozinho contra 450 profetas de Baal, que eu não sei o nome de nenhum. Aqui a gente encontra um caso de audácia. Um audacioso. Não que ele fosse audacioso de personalidade toda, mas ele tinha algumas características, como eu falei no começo desse vídeo, nós carregamos algumas características, tá? Constantemente. Então, a primeira coisa que ele faz, ele aceita a proposta. Então ele foi determinado e corajoso. Ah, eu aceito, vamos lá. Vou tacar fogo no bode. Ok. Quando os profetas de Baal começam a gritar, Baal, taca fogo, Baal, não envergonha a gente, Baal, ele começa a zombar. Essa característica do audacioso eu vou encontrar mais à frente no zombeteiro, mas de uma forma diferente. A do audacioso é porque ele acaba sendo provocador. Ele tem um objetivo com aquilo. Ele não faz à toa, ele não faz solto, libertino. Ele faz com o objetivo, então ele começa a gritar. Grita mais alto, ele tá dormindo. Ou grita mais alto que eu acho que ele tá jantando. Eu acho que ele foi tomar banho. Ou talvez ele tenha viajado, não tá ouvindo vocês. Então ele vai instigando ali a ira dos profetas de Baal através de provocações. E ele se sentindo ali naquele momento ali, o Todo-Poderoso, porque ele tinha certeza de que ele ia conseguir tacar fogo naquele bicho através das orações dele para um Deus. Do qual o outro Deus em questão, que era Baal, não tinha esse poder na visão de Elias. Então aqui a gente tem um claro exemplo de audácia, tá? Uma pessoa audaciosa. Por outro lado, o audacioso, ele não pode ser colocado em cargos de liderança, ele não é recomendado. Por quê? Porque ele acaba tomando ações e decisões muito abruptas. Ele acaba tomando decisões que varam qualquer tipo de senso, de bom senso, vamos dizer essa expressão. E aí ele acaba prejudicando por não pensar nas consequências. Ele quer alcançar objetivos, ele não pensa nas consequências. Ele é cauteloso nas suas ações, ele é cauteloso, como nós vimos aqui, mas ele não pensa nas consequências das ações dele. Então ele pode colocar tudo a perder. Temos um exemplo claro quando a Apple foi vendida, tá, por meio moral para um grupo, e foi tirado dali Steve Jobs, que era o mentor de tudo, tá? E foram colocados ali grandes empresários, grandes, como é que a gente vai usar a palavra? Administradores. E os caras foram audaciosos, eles partiram para o outro lado. Eles deixaram de fazer o que a Apple fazia e começaram a inovar. Vamos fazer máquina de fotografar, vamos fazer videogame, vamos fazer outras coisas que a Apple não trabalha. O lance da Apple chamava-se Elisa 2.
1981 para 1982. O ELISA 2 aparece no mercado, um computador que fala, que conversa, e aquilo dali era o objetivo de Steve Jobs. Os audaciosos que tomaram conta da empresa e que o demitiram, afundaram a empresa, porque através da audácia eles tiveram coragem de enfrentar um mercado que já estava sendo tomado pela Microsoft, que já estava sendo tomado pela IBM, que já estava sendo tomado pela Atari. Então nós temos ali um videogame, por exemplo, o Atari, que era uma febre mundial, River Raider, Endurance, Pac-Man. Então você tinha milhões de jogos ali. E você tem agora a Apple querendo vender videogame, querendo bater um imperador de mercado. E eles acabaram afundando. E foi necessário então que o Steve Jobs viesse e retomasse as rédeas da empresa para que voltasse a ter crescimento novamente. Então, um audacioso ele não serve para cargo de liderança, que ele vai botar tudo a perder por querer ser o corajoso da história, tá bom? Então, vamos lá. O tímido é um cara muito legal, eu conheço muita gente tímida. O tímido ele é um cara inteligente. Ah, eu quero ser tímido agora, calma aí, deixa de ser orelha. Ele é introspectivo, ele é sensível, ele é humilde, ele é orgulhoso. Ó, vamos parar aqui que esse daqui eu vou ter que explicar primeiro os de cima, depois a gente desce. Ele é inteligente, porque ele não sabe fazer outra coisa a não ser estudar. Porque ele é tímido. Por ser tímido, ele vive trancado num domo, num universo dele, onde ele não quer falar com ninguém porque ele é tímido. Ele não tem namorada, ela não tem namorado. São tímidos. São pessoas que eles não conseguem se socializar, eles não têm amigos, eles não sabem o que é uma interação. Por isso eles são inteligentes, porque eles acabam aguçando, e aí eu vou já explicar a questão, a diferença de inteligência para conhecimento. Eles acabam aguçando a necessidade de interagir com algo palpável como um livro. Isso gera neles um ápice intelectual no qual eles se tornam pessoas inteligentes. Por isso eles são inteligentes. Então, o que é inteligência? A inteligência é a forma correta de se usar qualquer conhecimento adquirido. Eu posso não ter o conhecimento filosófico, eu não sou um PhD, eu não sou um doutorado, eu não sou um mestrado, eu não sou nem um graduado. Eu sou um cara que eu terminei o meu primeiro grau. Nem o segundo eu fiz. Mas se eu sou um cara que eu sei fazer algo com excelência e aprendi a ganhar dinheiro com aquilo, por exemplo, eu sou um cara inteligente. Porque eu uso o meu pouco conhecimento da maneira correta para executar as coisas que eu quero. Da mesma maneira, não me adianta ter uma pós-graduação, 2, 3 pós-graduações, e lá na frente eu não sei como fazer, eu não sei como trocar uma lâmpada. Então eu não sou um cara inteligente, eu aprendi na teoria, mas eu não sei fazer na prática. Então há essa diferença. Então os tímidos eles se tornam inteligentes de tanto que eles aguçam, esmiuçam de uma forma grotesca a necessidade de ler para ocupar uma mente vazia. Aí quando ele não está lendo, entra o segundo, eles são introspectivos. Eles ficam raciocinando com eles mesmos ali. Eles ficam... bem, eu li sobre o que ontem? Ontem eu estava lendo sobre números reais. Mas espera aí. Cálculo numérico. Aí ele começa ele vai destrinchando na cabeça, eles viajam no universo que eles têm ali, naquele domo, né, deles. Então, eles têm ali, por natureza, gerar trabalho de inteligência pela introspecção, por viverem dentro de si e não se abrirem para o mundo. Eles são sensíveis. Como eles vivem dentro do coraçãozinho deles apenas, eles não conseguem entender o que acontece do lado de fora do planeta Terra. Aí eu vou dar um exemplo aqui.
Eu conheço pessoas, eu sou um cara muito brincalhão. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou muito brincalhão. E eu chamo muito apelido para as pessoas, eu falo muita bobagem. Então, homens, pelo menos da minha era, né? Homens da minha era, ali dos anos 70, 80, 90, nós tínhamos ali muitas brincadeiras, até sem graça. Aí a gente tirava, passava um pelo outro, chamava, ei, filho da fulana, cadê a minha mulher? Ou então passava um pelo outro, falava bem assim, ei, olha teu pai ali, aí apontava pro mendigo na rua. Aí o outro começava a rir. É, tá procurando a tua mãe, aquela mendiga que tá morando embaixo da ponte. Então, eram brincadeiras sadias pra gente. Hoje é bullying. Aí, quando você já pega uma pessoa que vive numa geração dessa e ainda é tímido, ele tem uma sensibilidade onde ele acha que ele merece um ponto especial, ele é uma estrelinha ali. E essa estrelinha que ele é não pode ser ofendida. Ele se torna uma pessoa muito sensível com tudo, com as palavras, com as ações. Se ele vê um acidente, aí corta a mão da pessoa aqui, cortou bem aqui, um cortezinho pequenininho. Meu Deus, é sangue. Meu Deus, eu não consigo, vou desmaiar. Ai, me ajuda, me sopra que eu vou desmaiar. É gente sensível, porque eles não estão acostumados com nada além daquele domo que eles vivem ali. Eles não estão acostumados com nada além daquele universo trancado deles. Esses são sensíveis, porque são tímidos. Mas nem todo tímido é sensível. Há aqueles tímidos que não são, mas por outro lado são pessoas humildes, muito humildes. Por quê? Com medo de serem rejeitados pela sociedade, de certa forma, não está descrito aqui, mas está descrito no texto completo, que esse daqui é só o resumo que eu coloquei também para a gente acompanhando nos nossos vídeos. Então, com medo de serem rejeitados, eles se tornam às vezes até serviçais. E pelo intelecto deles, pela inteligência que adquiriram, eles equiparam a sociedade. Então eles não tratam com discriminação ninguém. Eles não discriminam pessoas por raça, credo, etnia, por nada. Ah, mas eu sou flamenguista, o cara é vascaíno. Para ele é indiferente, vocês dois torcem por futebol. Ah, mas eu sou evangélico e o cara é macumbeiro. Mano, macumbeiro é quem toca macumba, tá na Umbanda. Cada um tem sua fé delimitada ou sua crença no seu Deus. Ele não faz acepção de pessoas. Agora também é orgulhoso. Por quê? Apesar da sua humildade, como eu falei no início, a timidez ela gera uma introspecção aonde ele vai buscar no conhecimento de leitura, no conhecimento filosófico, no conhecimento literário, uma ocupação por não ter uma amizade com outras pessoas. Então ele acha que você, todo mundo para ele é igual, menos ele. Ele é um cara, porque ele sabe. Vamos já entrar num outro que parece, eu vou falar parecido aqui, mas ele conversa sobre quase tudo. Só que ele não se especializa em uma coisa, ele se especializa em várias. O tímido, ele tem uma necessidade grande de fazer... Não, você vai falar sobre política, ele vai dizer, olha, realmente a política é uma coisa muito interessante. Para você entender, por exemplo, em 1982, o então senador Ulisses Guimarães fez um movimento direto já. Porém, aí ele já entra com é uma frase clássica. É uma frase clássica. Porém, você tem que analisar o seguinte. Entre 1982 e 1989, nós tivemos ainda a era Sarney. Uma eleição que não foi escolhida 100% pela população. Aí você fica, foi. Então, o Brasil efetivamente só passou a ter direito de voto em 1989, quando foi eleito Fernando Collor de Mello. Aí você fala, nossa, cara, ele já sabe de tudo. E se você tentar intervir, ele vai dizer assim, calma, você sabe exatamente do que você está falando? Porque eu vou lhe falar uma coisa. E ele vai te vir com dados minuciosos. Porque ele é um cara que ele não fez outra coisa na vida a não ser estudar. Entende? Ele não consegue lidar com a população comum porque a gente fala besteira.
E o tímido ele não consegue, ele é muito técnico. Agora, vamos para os dois últimos. Pode ser influenciado por traumas de infância. Aqui eu vou salientar duas coisas, eu vou até demarcar aqui, ó. Esse caso aqui, ó, pode ser influenciado por traumas de infância. Eu vou tratar isso daqui, ó, junto com a sensibilidade, tá? Durante a infância nós passamos por muitas coisas, muitas. Então, de uma certa forma, eu vou falar assim: não existe infância perfeita. Todo mundo pegou um toco na infância. Ou foi porrada de pai, ou foi porrada de primo, ou foi algum tipo de abuso moral, sexual, social, intelectual, sei lá. Acontece, cara. Você pode ter passado por uma coisa na sua infância que ele deixou aquele baque, sabe? Mas para uma pessoa sensível, a delimitação intelectual dela é horrível. O tímido, sensível, ele é o pior tipo de pessoa que pode existir para um trauma infantil. Lá na infância dele. Eu vou dar um exemplo do meu estereotipo, tá? Não sou tímido, mas eu vou dar até porque se eu fosse tímido eu não tava fazendo esse vídeo. Mas eu vou dar um exemplo do meu estereotipo. Eu sempre fui um cara que tive a cabeça um pouco avantajada. O pessoal falava muito: ah, cabeça grande é sinal de inteligência. Para mim, cabeça grande não é sinal de inteligência, mas eu não posso aqui expressar o meu pensamento, né? Porque senão eu vou ser cancelado pela sociedade. Mas cabeça grande é sinal de inteligência. Aí me chamavam de cabeção, cabeça de planeta, cabeça de nós todos, cabeça de Júpiter. E aí eu vinha com outro problema, que as minhas pernas também são grossas. Aí meu apelido era Feira. O pessoal que tava, fala Feira, dizendo que eu tinha batatão, né? Panturrilha, que o pessoal chama hoje em dia, a batata da perna, grandão e tal. Então, havia muita zombaria ali na minha infância. Quando eu falo minha infância, ali eu tô te falando dos meus 7, 8, 9 anos, 10 anos de idade. Pra piorar a minha situação, meus dentes eram tortos. Aí me apelidaram de Castor. Tô falando da minha pessoa, estereotipo físico, tá? O tímido, por causa dessa sensibilidade, ele traz isso para a vida adulta dele. Então, se de repente acontece ali no meio social uma brincadeira e alguém joga em cima dessa pessoa alguma coisa, algum atributo que na infância dele o traumatizou. No meu exemplo, eu poderia falar: ah, fiquei traumatizado porque me chamavam de dente de castor. Meu dente era torto. Fiquei traumatizado porque me chamavam de cabeção. Minha cabeça era avantajada, até hoje é avantajada, mas hoje o meu corpo parece que adaptou melhor a cabeça. Mas não adaptou também não. Tem foto que eu tiro que fica feio. Mas aí o cara fica, meu Deus, o cara fala: ó, pergunta do cabeçudo ali, ó. Mas fala cabeçudo ali, não é ofendendo pelo tamanho da cabeça. Muitas vezes é uma expressão que é usada. Para ele, aquilo foi algo assim que, como na infância dele, aquilo traumatizou muito ele. Ele já começou a ser discriminado. Ele já não vai mais querer se socializar novamente. Ele vai se trancar no domo dele novamente. Ele vai se trancar naquela redoma dele de novo. Porque falaram algo para ele e deu start. Foi o botãozinho que ligou ele à infância maldita que ele teve, de sofrimento, sabe? De angústia, de depressão por causa de algo tão simples. Então, são características que nós encontramos também dentro dos tímidos, tá? E pode superar suas limitações com orientação adequada. Ele tem cura, sim. O tímido tem cura, cara. O tímido, ele não vai viver na timidez a vida toda. Ele não vai viver nessa deprê, nessa angústia, nesse domo, nessa redoma de vidro a vida toda. Se ele tiver a orientação adequada, ele consegue sim se libertar. Agora, por que eu coloquei aqui a palavra adequada? Porque não é você levar o tímido no psicólogo, não é você levar o tímido no psiquiatra, não é você levar o tímido para fazer psicanálise, não é dessa forma. É você chegar com o tímido e você socializar ele gradativamente. E você falar para ele: olha, essa palavra aqui parece feia, mas não é.
Tipo, você vai pegar uma música hoje e aí fala uma palavra lá, com B, entendeu? Batata, por exemplo. Potato. Potato, entendeu? Batata. Aí o cara fala, meu Deus, que coisa horrível, como a sociedade está decadente. Eu vou voltar pro meu quarto e pegar os meus livros de Clarice Lispector para ler. Não, 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 não. Chega com a pessoa e fala, olha, isso daqui é uma expressão que é usada, é uma expressão comum na sociedade. Então, aquilo que não te agrada só ignora. Mas isso tem que ser gradativo. Aos poucos ele vai começar a se soltar. Pessoas tímidas que se libertaram se tornaram os melhores empreendedores que existem no mercado hoje em dia. Ok? Então, vamos lá. Esse cara aqui eu coloquei bem pouca coisa, mas é um dos maiores capítulos do livro, O Mistificador. O Mistificador, ele tem algumas características bem bacanas, tá? Ele é propenso a enganar aos outros e a si mesmo. Ele é egocêntrico, difícil de reconciliar. Vou já explicar por quê. A verdade com a sua própria versão da verdade. Ele pode ser simulador passivo ou ativo. E ele consegue diferenciar a simulação legítima e a fraudulenta. Vamos lá. 1 a 1. Propenso a enganar-se aos outros. O mistificador, ele é aquele cara, eu digo que ele ocupa um espaço especial na tipologia humana. Ele é aquele cara que ele gosta de viver num mundo de fantasia. Então, ele vive naquele planeta da cabeça dele, outro que vive em outro domo. Aonde? Ele mente pra você, mas ele mente de uma maneira tão bem mentida que até ele acredita na mentira dele. Ele fala pra você, olha, eu vou lhe contar uma coisa. Você sabia que os raios solares, quando entram na camada de ozônio e passam pela atmosfera terrestre, se tornam raio laser? E eles batem nas nuvens quando tá passando embaixo, e eles fritam as nuvens. E as nuvens fritas, assim como a areia da praia, ela se solidifica e cai em forma de gelo. Cara, isso não tem lógica. A gente sabe que isso não tem lógica. Mas pra ele tem. E ele vai te falar isso com uma certeza tão grande que ele é capaz de te dar dados científicos pra te provar isso. E não existe. Só na cabecinha dele. Então ele tem uma propensão a enganar os outros de uma mente mais fraca, e ele consegue enganar a si mesmo. Ele é aquele mentiroso que ele repete a mesma mentira 500 vezes da mesma maneira, porque ele já acredita como se fosse uma verdade. Ele é aquele cara, outro dia eu fiz um vídeo ensinando a fazer maionese caseira. Ele é aquele cara que ele vê esse meu vídeo e ele é capaz de comentar lá embaixo, mas existe uma outra maneira. E ele vai me ensinar o que eu acabei de fazer com outras palavras. Mas que na cabeça dele ele acredita que seja uma forma diferente. Esse é o mistificador. Ele é egocêntrico, tudo vira em torno dele, ele sabe de tudo. Lembra que eu falei do tímido? O tímido tinha aquela coisa, aquele orgulho de eu sei, pô, mas o tímido estudou. O mistificador não. Ele leu uma coisa aqui, leu uma aqui, leu uma aqui, outra bem aqui, outra bem aqui, outra bem aqui. Ele acha que sabe tudo. Ele tem uma facilidade grande de decorar pequenos trechos para parecer assim que é, sabe? Oh, meu Deus, o cara é muito, tu é doido, esse cara tem conhecimento pleno. Não tem. Não tem. Ele decorou alguma coisa. Ele é aquele cara que ele decora um versículo da Bíblia e usa como jargão. Ele é aquele cara que ele decora uma lei da Constituição e usa como verdade suprema. Bate no peito, fala artigo e parágrafo. Você já ouviu falar do artigo 5º da Constituição? Pois eu ficarei aqui
porque me dá o direito de ir e vir. Tá bom. Ele esquece que existem emendas, que existem leis paralelas. Ele esquece que as coisas não funcionam da maneira que ele pensa. Ele é um psicopata ambulante que acha que tudo gira em torno do conhecimento dele. O egocentrismo dele é enorme. E voltando, a propensão de enganar acaba enganando pessoas que não têm o conhecimento. Entende? Algo assim. Ele fala com uma certeza tão grande, ele balbuceia palavras tão bonitas, que a pessoa fica, oh meu Deus, ele tá certo. Não tá. Não tá. Ele tá blefando. E a gente destrói o egocentrismo do mistificador quando a gente começa a tratar o assunto de uma maneira mais específica. Ah, certo, o artigo 5º me dá o direito de ir e vir. Mas você sabia que existe uma lei que determina que você não pode ir a determinado local? Por exemplo, a lei de medida protetiva. A medida protetiva, medida protetiva de urgência, a MPU, ela não é bem uma lei, mas ela é uma execução que se adapta a várias leis. A Lei Maria da Penha pode exigir medida protetiva. Uma testemunha de um crime pode exigir medida protetiva. Violência doméstica pode exigir medida protetiva. E aí, pela medida protetiva, você pode balbujar mesmo, blá, 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 blá. Todo tipo de artigo 5º que quiser da Constituição. A medida protetiva te proíbe em metros, em quilômetros, em medidas de cumprimento, de se aproximar de determinados locais ou pessoas. Aqui você destrói, porque o egocentrismo dele não deixa ver. Difícil de reconciliar a verdade com a própria versão da verdade dele. O que é reconciliar? É eu chegar e eu dizer assim, a Lua é um satélite natural da Terra. Aí ele vai dizer, não, a Lua não é um satélite natural da Terra. A Lua, ela é um planeta que circula a Terra e que é composto basicamente de queijo parmesão. Aí eu digo, não. A Lua não é feita de queijo. A Lua é uma rocha. Não. Deixa eu te explicar. Aí ele vai começar a me explicar pelas palavras dele. Aí subitamente eu consigo provar para ele, eu provo por A mais B, que a Lua é uma rocha e que ela é um satélite natural e não um planeta. E eu dou características do que vem a ser um planeta. Um planeta tem dimensões, um planeta tem órbita, um planeta tem várias coisas que a Lua não tem. Um planeta orbita uma estrela, a Lua orbita um planeta. Aí eu vou explicar para ele que o nome Lua nem sempre foi Lua. A Lua tinha outro nome, não recordo qual era agora, mas a Lua tinha outro nome. E eu vou explicar para ele que a formação lunar se deu através do impacto de uma rocha, enfim. No final de tudo, ele vai virar para mim e falar, ó, essa tua opinião, cara, eu não vou discutir contigo, entendeu? Mas tudo bem, eu respeito tua opinião e eu acredito que um dia você vai abrir mais um pouco sua mente e vai entender que eu tô certo, mas por enquanto acredite no que você quiser, não vou discutir com você, contra a ignorância no argumentos e pronto, ele vai acabar com a conversa, mas ele não vai dizer, não, realmente eu não tinha olhado por esse lado, muito obrigado pela informação. Ele não vai, ele não consegue, ele não tem essa capacidade, é difícil para ele conciliar a verdade do universo com a verdade que ele criou na cabeça dele. Esse é o mistificador. Aí vem pode ser simulador, que é o mistificador ativo, ou o passivo. O que é o mistificador ativo? É aquele cara que ele toma a frente, ele toma a decisão, ele vai para cima da parada. Esse é o mistificador ativo. Ele é aquele cara que ele faz acontecer.
Ele tá sempre ali, ele sempre é o cara importante, ele sempre é o cara que tem estudo, ele tem conhecimento, ele toma frente, ele é o orador, ele é o cara que redige o texto, ele é o cara que dá a ideia, ele é o tudo. Tudo mentira, mas na cabeça dele ele é. Ele te convence que ele é. Conheci um cara, eu não vou citar o nome dele até porque é complicado. O cara era tão mistificador que eu, de profissão, sou analista de sistema, tá? Tenho formação em radialismo? Tenho. Tenho formação em jornalismo? Tenho. Mas eu sou analista de sistema. Já trabalhei em empresas diversas. Já prestei serviço para várias empresas mundo afora. E eu sei que tipo de linguagem de programação existem. Então, você tem Delphi. Delphi nem considero uma linguagem de programação. Eu chamo Delphi é um Axis melhorado, né? Mas você tem COBOL, Pascal, Portugal, C, C Sharp, C++, deixa eu ver. Eu chamo de Python, mas chamo de Python. Tá. É com Y. Em inglês é I. O Y em inglês tem som de I. Python é o nome de uma serpente. E a linguagem vem disso daí. Chama de Python. Então, Python. Teve uma que eu estudei um tempo atrás, que é até uma linguagem brasileira, não lembro o nome dela agora. Achava super interessante. Então, eu aprendi várias linguagens de programação. Estudei um pouquinho de cada, não estudei de tudo, não. Tá? Mas estudei um pouquinho aqui, estudei um pouquinho ali, porque você, com o tempo, você vai adquirindo. E o cara uma vez virou para mim para balbujar ali o conhecimento dele. Eu estudei linguagem de programação C. Eu falei, porra, eu também estudei C. Até porque determinada vertente da programação é muito importante você conhecer a linguagem C. Eu estudei a C, a A, a D, que às vezes tem D no computador, né? Aí eu falei, tem D? Não. Depois eu vou pesquisar, né? Isso tá o quê? Tem uns 15 anos atrás que ele falou isso. Aí, pô, papo vai, papo vem. Cara, ele vira pra mim e eu falo, eu vou fazer uma avaliação de informática na área de programação mobile. Celular, cadê? Tem que mostrar. Avaliação na área mobile, aplicativo de celular. O cara simplesmente me vira. Desculpa se eu bati aqui, acho que vai sair uma falha no som. O cara simplesmente me vira e fala bem assim: olha, se precisar de ajuda para estudar, eu fiz o curso de informática completo, tá? Eu estudei Windows, Word, Excel, PowerPoint e Internet, completão mesmo. Mais completo do que isso não existe. Parei, olhei. Esse é o ativo. Ele te impõe que ele é o cara da parada. Mas existe o mistificador passivo. Quem é o mistificador passivo? É aquele que vive da miséria. É aquele que vive... eu tô doente hoje, meu Deus do céu. Tô na costa. Deus, acordei com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca que não tem nada pra comer lá em casa. Minha mulher tá com fome, meus filhos estão com fome. Meu Deus, o que que tá... Ele fica chorando miséria o tempo todo. Ele não consegue abrir a boca para falar bem assim: obrigado, universo, por ter conspirado para mais um dia eu acordar e me levantar da cama. Ele não consegue levantar a cabeça e dizer obrigado a Deus, porque eu acordei vivo, tenho meus braços e pernas se movimentando. Não, ele só chora miséria. E através disso ele tenta conseguir dos outros alguma misericórdia. É aquela história do cara que chega e fala: me dá um cigarro. Aí o outro fala: meu amigo, desculpa, eu não fumo. E o que é isso no teu bolso? Aí colírio, pô, pinga aqui pra mim, por favor, que eu tô com um bicho no olho. Ele só vive de miséria, ele só vive pedindo. Esse é o mistificador passivo. Mas ele não te pede de qualquer maneira. Ele não chega contigo e fala: me dá isso daqui, não. Ele chega com uma miséria tão grande que você se comove. Ele fala pra você: olha, cara, eu fui atrás de emprego, tava chegando lá, o carro me bateu, tu acredita? Caí e rasgou minha calça atrás. Tive nem coragem de entrar lá. É mentira, ele nem foi.
O mistificador passivo ele tem uma facilidade enorme de manipular a mente das pessoas de uma maneira que parece que ele é um pobre coitado. Ele não é. Muito pelo contrário. Ele é muito mais esperto do que você. Ele se passa por uma pessoa inocente, pura, doce e que é cheia de problemas na vida, mas ele te manipula de uma maneira que você nunca vai perceber. Ele te manipula de uma forma, o passivo eu considero pior do que o ativo. Porque o passivo ele te manipula de uma forma que você se torna um escravo dele. E você não consegue se libertar. Porque toda vez que você tenta se libertar, recai sobre você o pensamento: meu Deus, mas eu estou fazendo mal contra aquela pessoa. E não tá. É ele que está te prejudicando. E ele não sabe diferenciar a simulação legítima da fraudulenta. Entendeu? Ele consegue diferenciar nele, mas ele não sabe diferenciar nos outros. O mistificador, ele cria uma simulação, tá? Aonde? Eu vou dar um exemplo de simulação legítima. A simulação mesmo, não é mistificação, é simulação. Em suma, o que é simulação? É você fazer uma coisa que não existe, ou não é, ou não pode, de certo ponto. Mas eu particularmente, Antônio Segadilha, eu sou um tipo de cara que eu não sou muito político com muita gente. Lógico, a gente tem que ser assim o tempo todo. Nós temos que ter o nosso pé atrás, que nem Curupira, muitas horas da vida, porque o mundo é feito de pessoas ruins. Então existem pessoas que eu não tenho como desafeto, mas eu também não tenho como meu amor. O que eu faço? Chega perto de mim, oi, boa tarde, boa tarde, aperto a mão. Oi, tudo bom? Tudo bom, e aperto a mão. Mas não tá tudo bem, eu não gosto daquela pessoa. Ela me fez um mal, ela me prejudicou. Mas eu, para manter a paz e o equilíbrio na sociedade ao meu redor, eu tento mistificar, eu simulo uma situação agradável. E isso é a simulação legítima, todo mundo já fez isso. Existe a fraudulenta, essa o mistificador ele não sabe. Ele já está tão acostumado a mistificar, a simular, que a legítima ele faz, mas ele também faz a outra. Então você nunca sabe quando ele está falando a verdade ou quando ele está mentindo. Ele tem esse problema com ele. Tá? Vamos para o quinto aqui agora. O conservador. O conservador ele é instável e inquieto. Ele tem apego ao passado, resistente às mudanças radicais e pode ser um obstáculo para o processo, para o progresso e as reformas benéficas. Nem sempre ele consegue, mas ele tenta. Por que ele é instável e inquieto? Porque instável. O tempo todo a sociedade está evoluindo. Então, para ele, isso perturba. Há um tempo atrás, isso daqui, ó, uma squeeze, né? Garrafa térmica da Stanley. Isso daqui para os conservadores não servia. Não, você tem que ter uma garrafinha de plástico, aquelas squeeze simplesinha. Essa squeeze não pode. É térmico, tem problema, tem chumbo, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. Beleza? E a gente tem que aceitar. A gente vai aceitar por quê? A gente vai aceitar porque o conservador quer? Não, ele tem que aceitar que eu quero beber água gelada a hora que eu for pegar minha garrafinha. Não, mas para estar gelada ela tem que ter um invólucro assim, assado, cozido e frito, porque antigamente, não, cara, antigamente passou, a tecnologia agora é outra diferente. Ele é inquieto, porque a cada nova evolução ele já se perturba, ele fala: meu Deus, isso não pode, isso não dá, isso não aceita, blá, 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 blá. Prejudica a mente dele. Ele tem um apego muito grande ao passado. O conservador é mais simples de falar, né? Porque tudo que passou por ele é importante. Ele vive muito daquela frase: no meu tempo, no meu tempo. Mas não tá mais naquele tempo, e o tempo não era teu. O tempo era da sociedade. No tempo da sociedade, na década de 90, nós tínhamos 2 horas da tarde o Gugu colocando uma mulher pelada em cima dentro de uma banheira, perdão, era o Faustão colocando uma mulher pelada em cima de uma mesa cheia de comida em cima e um monte de homens ao redor comendo a comida de cima dela. Era o almoço erótico do Faustão, cara.
Onde? 2 horas da tarde, a criançada vendo aquilo dali. O Gugu colocava um monte de mulher com a bunda grande, com peito farto, cintura fina, só de biquíni e fio dental, dentro de uma banheira, com os machos que tinham uma braça dentro da cueca. E os caras ficavam se atracando na mulher ali, num escorregadio tremendo, pra tentar achar um sabonete dentro de uma banheira minúscula. 2 horas da tarde, a criançada tava sentada na frente da televisão. Hoje, se você falar isso, tem gente que não acredita. Mas isso não era no meu tempo, isso era no tempo da sociedade daquele tempo. Não era no meu tempo. Isso era no tempo daquele período. Para o conservador, a frase "no meu tempo isso não era assim", ela grita de uma forma enorme. É que nem, por exemplo, a galera da década de 80, né? Tinha Jubilula, tinha Armação Ilimitada, o nome do programa. Tinha TV Pirata, entendeu? Que tinha vários personagens ali. Tinha o programa do Jô, Viva o Gordo, né? E aí você tinha ali o Capitão Gay, que era um personagem, entendeu? Você tinha a Vera Verão, que eram personagens homossexuais que apareciam na televisão e que todo mundo achava engraçado. Hoje, se você for rir de um homossexual na televisão, é preconceito, é homofobia. Mas naquele tempo lá, aí o cara vai falar, mas no meu tempo não era assim. Não era teu tempo, era aquela sociedade que era daquela forma. Eu posso aqui, como relator desse vídeo, justificar o que aconteceu ali, dizer não, porque naquele tempo eles buscavam mesmo zombar da homossexualidade. Tanto que você tem Renato Aragão e sua turma, né? Se eu não me engano era o Zacarias que cantava "Papai, eu quero me casar". Aí o Renato Aragão, ô minha filha, então diga com quem. E o Zacarias ali vestido, trajado como se fosse uma mulher, mas bem caricato mesmo, aquele bem caricatão. Você via que era um homem, entendeu? Mas você também tem Roberta Close, que muita gente pensou que era mulher. Muita gente se enganou. Então, dentro do universo de coisas, não era no meu tempo, era no tempo da sociedade. Mas o conservador, ele tem apego a isso. Ele olha para a sociedade atual e fala, no meu tempo não era assim. Ele exige que as coisas sejam modificadas, ele exige que as coisas sejam como antigamente, mas a sociedade evolui ou retrocede. O pensamento intelectual muito retrocedeu, mas em muitas coisas a gente evoluiu. O que retrocedeu? Deixamos de ler, passamos a ouvir coisas desnecessárias. Deixamos a literatura, a boa literatura, Memórias de um Sargento de Milícias, O Cortiço, deixamos isso para trás. Paramos de ler literaturas de Jorge Amado, de Machado de Assis, e começamos a assistir youtubers que pintam cabelo de coisas coloridas, que comem mentos e tomam Coca-Cola tentando um suicídio, que ficou engraçado. Paramos de tentar refletir nas letras de Djavan, nas letras de Tim Maia, nas letras de Roberto Carlos, e começamos a escutar uma música que simplesmente manda as mulheres serem depravadas. Isso é evolução social. Mas não seja por isso que eu vá atracar minha cabeça e querer resistir e falar, não vou deixar mudar. Deixa mudar. Mas viva cada um no seu quadrado. Viva cada um a sua vida. Ele é resistente às mudanças radicais? É. E agora eu vou sair do retrocesso mental e vou para as mudanças radicais. Eu não tenho aqui, eu acho que eu tenho guardado no outro cômodo aqui do escritório, um celularzinho, aqueles pebinha. Aí o cara fala, pra que eu vou querer um smartphone, né? Se eu já tenho o meu celular que liga e recebe ligação. Esse negócio de WhatsApp não serve. Para que mandar mensagem? Eu ligo para a pessoa se eu quiser falar com ela. Rede social, Facebook, Instagram. Rapaz, se eu quiser fazer propaganda, eu coloco uma placa na frente do meu comércio.
Não. Há também essa evolução social, a do progresso, que ele trava. Ele diz, no meu tempo não era assim, no meu tempo os amigos que vinham comprar da gente primeiro e falavam bem da gente para os outros. Agora não é mais assim, amigo. Mudou. E por último, ele tenta ser um obstáculo. Aqui eu coloquei ele pode, mas nem sempre ele pode. Ele pode quando se trata da sociedade interna, a casa dele, a família dele, a sociedade interna dele, ser um obstáculo para o progresso e para as reformas benéficas. De que maneira? Durante 30 anos, vou dar um exemplo aqui perto da minha casa. Durante 30 anos, a gente tem aqui a Banda do Alho, a banda de carnaval, uma banda de rua, né? E aí toda a Banda do Alho sempre tocava enredos de escola de samba, porque é carnaval. Tocava marchinhas de carnaval. E de repente alguém um ano vira e fala assim, não, esse ano vamos tocar um forró, que o pessoal gosta, né? Botar uma banda de rock pop aí e tal. Vamos trazer um DJ. Não, 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 não. Vai sair completamente do escopo. O escopo da banda é carnaval. Vamos trazer marchinha de carnaval. Não, cara, não atrapalha. Não pode ajudar, sai da frente. É um tipo de obstáculo que ele cria. Perigoso é quando esse cara, que eu também não aconselho a cargos de liderança, ele tá na liderança. Esse é um cara perigoso, porque ele vai querer viver a mediocridade ali a vida toda do conservadorismo dele. Ele vai querer viver a vida toda da mesma coisa e ele vai atrapalhar o andamento do bom trabalho. E para concluir, né? Já estamos chegando em 1 hora de vídeo. Vou fazer 6 hoje e faço 6 no próximo vídeo, tá? Vamos falar aqui do despeitado ou ressentido. O cara, meu irmão, esse daqui eu conheço de quilo, de tonelada. Sentimento de ressentimento ou inveja. Humilhado, injustiçado, menosprezado. A tendência de nutrir ódio e hostilidade pode mascarar um sentimento de superioridade, necessidade de superar as suas próprias inseguranças. Então vamos lá. Vamos começar assim. O despeitado ou ressentido, ele é um cara traumatizado pela vida mais do que o tímido. O tímido, vocês bem lembram, né? Ele traz traumas de infância. O despeitado ou ressentido, não. Ele traz traumas de tudo. Da infância, da juventude, da adolescência, da vida adulta, do trabalho, do relacionamento, termo de amizade, do jogo de futebol que ele foi jogar, o cara deu um carrinho nele. Ele é um cara que ele traz ressentimento de tudo. E o pior ressentimento, eu botei no final, mas eu vou pular um pouquinho para cima. A necessidade de superar suas próprias inseguranças. O pior ressentimento que ele traz é a inveja da incapacidade dele para com o outro. Eu vou fazer essa brincadeira aqui. Outro dia eu fiz essa brincadeira com a minha esposa. Eu vou pegar essa tampinha aqui que ela é grande. Ó. Eu peguei um parafuso e falei para minha esposa: tenta soltar. Ai caramba! Tenta soltar isso aqui na minha mão. Eu coloquei assim minha mão. Ó. Tenta soltar. Aí ela fez isso daqui, ó. Foi não. Tenta soltar. Aí ela. Não, não, não. Tenta soltar. Ela segurou. Foi, não conseguiu de novo. A ideia é a seguinte: tentar é dizer que foi, mas que não fez. Ou você consegue, ou você não consegue. Eu delimito muito a palavra tentar como a palavra que usamos como desculpa para maquiar a nossa incompetência. Ah, tá me chamando de incompetente. Se você não conseguiu é porque você não teve competência para aquilo. E competência não significa só intelectualidade. Pode ser uma competência moral, pode ser uma competência profissional, pode ser uma competência social, pode ser uma competência religiosa, pode ser uma competência política. Pode não ser competente numa determinada coisa. Ah, eu quero ganhar uma causa na justiça.
Aí você vai e você entra na justiça contra a outra parte. E aí o advogado vai, faz a tua petição, vai lá, o juiz vai, fala que não, manda arquivar, e você permanece, e aquela confusão, e pá, no final o juiz, pá, não, não vou aceitar, tá indeferido, entendeu? E acabou a conversa, e arquiva o processo, e você perdeu. Então você não teve competência para ganhar a causa, porque não competiu a você tomar essa decisão, competiu a terceiros. No caso, competiu à magistratura, competiu ao juiz. Então, incompetência nem sempre é lido da forma como tem que ser lido. Então, tentei. Ah, eu tentei. Eu tentei processar o fulano. Não, você processou, mas você não ganhou. Porque você não tinha competência naquele momento para tomar a decisão. Por que tu não ficou com a casa? Eu entrei na justiça. Eu até tentei, mas eu não consegui. Por que tu não ficou com o carro? Eu entrei na justiça. Eu até tentei, mas não competiu a minha decisão de ficar ou não com o carro. Competiu ao julgamento de uma magistratura que optou por dar o carro para outra pessoa e não para mim. Então, a tentativa, ela é uma forma de você dizer: eu fui incompetente e não consegui. Porque se depender de você, cabe a você ou conseguir ou não conseguir, ou fazer ou não fazer. O despeitado, ele é ressentido muitas vezes e movido pela inveja, porque ele não tem capacidade nem de tentar o feito, quanto mais de fazê-lo. Então, se você consegue, você é bem sucedido na vida, o que ele faz? Ele fica com uma inveja grande de você. Ele diz: ele não merece, eu mereço. Ele não tem por que ter, eu mereço ter. Ele não merecia estar, eu mereço estar. Mas ele não faz por onde. Ele não cria o intuito da tentativa para ver se pelo menos compete a ele o início da ação. E essa inveja dele se torna um sentimento extremamente forte. Se torna um sentimento que degrada completamente. E aí ele se sente, o que vem no segundo caso, humilhado, injustiçado e menosprezado. Ele foi humilhado porque ninguém deu a ele a devida atenção que devia. É como aquela pessoa que diz assim: eu vou subir de cargo, eu vou para a gerência. Aí vem outro e sobe para a gerência. Já aconteceu comigo isso. Eu era vendedor de uma loja de informática e eu fui determinado para ir para a gerência dessa loja. O nome da loja era DS Informática. E eu fui para a gerência dessa loja. E chegando na gerência dessa loja, um amigo meu, colega de trabalho, chegou comigo e falou: como foi que tu virou gerente? Aí eu falei: não sei. A pessoa lá que era o meu superior, né, simplesmente determinou que eu virasse gerente e ponto. Acabou essa história. Aí, subitamente, a pessoa diz pra mim: eu acho que tu não merecia esse cargo não, cara. Eu tenho mais capacidade do que tu, porque eu sou formado em administração e tu não. Não competiu a mim, competiu ao proprietário do estabelecimento determinar o que eu ia executar na loja. Eu iria ser gerente. Não compete a ele determinar se eu posso ou não. Ele é só um funcionário como eu. Então surge aquele sentimento de injustiçado por ser melhor do que eu, humilhado por ter uma pessoa com nível cultural, escolar menor do que a dele, ocupando um cargo maior do que o dele, e menosprezado por não ter sido valorizado diante daquela situação. Daqui nasce o despeito. Aí ele começa a tratar você com indiferença. Você fala: fulano, quer? Quando na verdade, diga, meu querido. Mas não quer me chamar de senhor, né? Pode falar, meu querido. Posso fazer? Aquele sorriso no rosto, né? Ser político. Eu digo que ser político não é ser candidato a vereador e tal. Política é a arte de fazer amizade. Então você tem que ter essa arte de fazer amizade. E ele começa então, ao terceiro tópico aqui, ele tem uma tendência a nutrir ódio e hostilidade.
ele começa a agir de uma maneira hostil, ou com você, a quem ele está sendo despeitado, ou com aqueles que lhe colocaram em determinada posição. Ele começa então a nutrir um ódio, a nutrir algo no coração dele, que ele fala assim: eu vou sacanear com essa pessoa agora. E ele sacaneia, porque ele é assim, porque ele não tem escrúpulo. E ele faz isso com um sorriso no rosto. Pode mascarar um sentimento de superioridade. De que maneira? Ele vai fazer assim. Ele vai falar, eu vou pegar um exemplo no meu caso, tá? Eu falo bem assim, cara, eu preciso comprar, na época, né, eu colocar isso aqui, foi 2010 que isso aconteceu. Eu preciso comprar um material para abastecer aqui, mas você já fez o cálculo da compra e da lucratividade que nós vamos ter, se realmente isso é necessário, se não é. Aí o cara começa a me explicar. Ele vai se mostrar superior a mim com um sorriso no rosto. Ele vai falar: olha, é assim, ó. Eu sei porque eu fiz administração. Você não. Você fez radialismo. E ele começa a me pisar gradativamente. E eu fico assim: ele tem razão. Ele tem razão. E se eu não perceber que ele está sendo despeitado comigo, não da forma que ele está me orientando, mas da forma como ele está falando. É como eu sempre digo, não é o que se diz, é como se diz, que é o peso da situação. Se eu não percebo que ele está sendo despeitado comigo, automaticamente eu vou declinar a me tornar inferior a ele e ele superior a mim. Então, tecnicamente falando, podemos dizer que é uma sequência de sentimento de inveja e ressentimento, é uma sequência de humilhação, injustiça e menosprezo, seguida pela tendência da nutrição do ódio e da hostilidade, e finalizada com um sorriso no rosto, com um sentimento de superioridade, por ter percebido que ele me destruiu dentro do meu próprio terreno. São os passos do despeitado e do ressentido. Então, hoje a gente vai ficando por aqui, tá? O nosso próximo tópico aqui vai ser o curioso, o criançola, o intolerante, o inescrupuloso, o irônico ou zombeteiro e o indiscreto. Fica pro próximo vídeo, você não pode perder. É meio comprido, e olha que eu só tô resumindo o que tá no livro. Galera, forte abraço. Quem quiser adquirir, entre em contato comigo pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você tá no YouTube, se você tá no Facebook, é aqui em cima. Beleza? Fica com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!